sair de casa com um filho pequeno, muito pequenininho, é um desafio. E sair de casa, às vezes, com um filho um pouquinho maior e tal, também é um desafio. E eu acho que cada família vai poder dizer qual é o seu desafio, né, maior, qual é a idade que dá mais desafio, enfim. Mas, por quê? Porque a vida muda muito. Quando a gente tem filho, a vida muda muito. A vida muda muito mesmo. E tem muitos momentos da nossa vida que a vida muda muito. E eu fico pensando muito sobre isso. Tipo, quais foram os momentos da minha vida que a minha vida mudou 100%? Que um dia eu estava de um jeito e que no outro eu estava de outro. Foi assim, mudanças radicais. Tá? Qual foram os dias que teve mudanças radicais na minha vida? Porque isso impacta muito em quem eu sou hoje. E eu não estou falando de mudanças que, por exemplo, pequenas decisões que a gente vai tomando ao longo da nossa vida, que lá na frente vão gerar uma mudança. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um dia específico que tudo mudou. E isso acontece nas nossas vidas, cada um vai ter uma experiência. Comigo, eu penso assim que eu tive 3 momentos que foram muito marcantes para mim. Uma que com certeza, assim, o início da minha mudança radical na minha vida foi a perda da minha mãe, que mudou o meu dia a dia, mudou tudo, porque de fato eu vivia com ela, com a minha irmã, com meu pai, e do nada, né, muito repentinamente ela morre. Então eu tive que mudou, né, o meu cotidiano, meu dia a dia, minhas responsabilidades mudaram muito, as minhas emoções mudaram muito, né? Mas enfim, teve um outro momento também que mudou radicalmente a minha vida, que foi o dia em que eu tive um encontro com Jesus. Também, né, a gente chama assim de encontro com Jesus, o dia que a gente conheceu Jesus de verdade, assim. Esse dia teve uma mudança também muito radical na minha vida. Não mudou o meu cotidiano, não mudou o meu dia a dia. Eu continuava fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo hoje, né, tipo, tudo igual. Teve uma mudança ali nas minhas emoções, sim. Mas por quê? Porque teve uma mudança na minha mente. Eu comecei a mudar a minha forma de pensar sobre as coisas. E eu acho que aqui, quem já passou por isso, com toda certeza está se identificando. Tem uma mudança de mente na nossa vida, muito grande, em que a gente começa a pensar diferente. E a repensar sobre as coisas, a refletir e a se questionar, e a ter conflitos internos, e a começar a pensar, o que será que eu faço? O que será que eu estou fazendo? Começa, é natural esse tipo de coisa. E eu até agora, eu penso assim, se tu está passando por isso neste exato momento, de ter um encontro com Jesus nesse momento, e não passa por isso sozinho, sabe? Não passa. E eu gostaria de pedir para que os hosts se levantassem. Todos os hosts que estão aqui na casa podem se levantar, por favor. Os hosts, tá? Vocês olhem para essas carinhas. Quem está passando por isso, tá? Olhem para essas carinhas. Se apeguem em um deles, por favor, porque eles vão ajudar vocês a passarem por isso. E muito obrigada, hosts. Eles vão ajudar vocês, porque os hosts, eles têm esse papel de... Eles já passaram por isso. Eles já passaram por esse momento de conflito. Tem ainda muito conflito na nossa mente. E aí, por isso, a gente precisa de alguém que já passou por isso para nos dizer, tá, o que eu estou fazendo? Será que eu posso ir por esse caminho? Será que eu vou pelo outro caminho? Né? Então, é importante a gente ter uma pessoa que a gente caminhe junto. Né? E agora, o terceiro momento, né, que eu acho que foi a mudança radical, real, assim, na minha vida. Essas daí já foram mudanças radicais, tá? Mas a outra é o nascimento do meu filho. E eu acho que aí vai vir quase todo mundo aqui concordar que quando a gente tá gerando um filho, é um sentimento. Mas quando nasce, no dia que nasce e aqueles momentos seguintes, a vida muda completamente. Dá um 360, é uma loucura. Tudo muda. Mesmo que tu tenha uma rede de apoio, mesmo que tu tenha teu marido super presente, tua esposa super presente, tudo muda. Tudo muda na tua vida. Muda o teu dia a dia, muda as tuas emoções. As tuas emoções ficam
afloradas num nível que tu não consegue nem entender o que está passando. Tu começa a sentir medo de tudo, medo se aquela criança está respirando ou não está respirando. Tu começa a colocar o dedo aqui para ver se a criança está respirando ou não está respirando. Tu começa a ter medos que tu não tinha antes. Tu começa a ter emoções, outros tipos de emoções, culpa, uma culpa excessiva. Já contei aqui em outros momentos que eu tenho um caderninho de orações, né? E eu, às vezes, quando volto lá, e lá entre maio, né? Meu filho nasceu em abril, lá entre maio, mais ou menos, tá lá que eu coloquei, não sei porquê, mas eu estou pedindo muito desculpa. E é verdade. Por que eu estava pedindo desculpa? Para tudo. Porque eu estava com uma culpa excessiva. Do quê? Não sei. Simplesmente aconteceu. E vão dizer que é algo fisiológico, é algo que muda na mente de uma mãe. E de um pai vai acontecer coisas diferentes. Não é o meu lugar de fala, né? Um lugar de pai, né? Um pai poderia vir aqui e falar assim, nossa, com o pai acontece isso, ele vê a mulher assim, ele vê não sei o quê. E já para a mãe acontece isso. É uma mudança, é uma emoção muito aflorada. O cotidiano, a mente muda também, tu começa a se perguntar, a se questionar. E eu tenho até certo tipo de alegria, né? Com toda certeza, de ter vivenciado isso já com Jesus, né? Porque daí eu tive um certo sentimento de, poxa, calma, as coisas vão dar tudo certo, né? E claro, ao mesmo tempo é uma alegria excessiva, que tu não entende, tu nunca recebeu esse amor, tu nunca entendeu esse amor que tu está sentindo, tu nunca sentiu antes. E isso conforme vai passando, tu também vai vivendo as primeiras vezes desse bebê, as primeiras vezes desse filho, e tu vai cada vez tendo mais amor, sabe? Cada experiência é um amor diferente. E agora, né, que eu estou esperando o segundo, eu me imagino assim, eu já sei o que esperar do que vai vir. Em algumas coisas, eu já sei o que esperar. Já sei o que esperar da amamentação. Eu já sei o que esperar, talvez, do parto, mais ou menos. Mas eu não sei o que esperar de muitas coisas que só essa criança vai me proporcionar. Porque essa criança é diferente do Pedro, do meu primeiro filho. É diferente. Essa criança é outra criança. E às vezes até eu converso assim com uma pessoa ou outra e falo assim, tu vai ter um bebê. Eu já tenho meu bebê. Eu vou ter outro bebê. Eu vou ter outra pessoa. É uma pessoa diferente. E eu vou ter que lidar com uma pessoa diferente, assim como eu tive que lidar com o Pedro. Nesse turbilhão de mudanças, né, Deus vai falando muito com a gente. Muito, muito mesmo. Aqui eu estou falando sobre as minhas mudanças, que talvez vocês não passaram por isso, né, não passaram por nada parecido com o que eu estou passando, com o que eu passei, mas vocês tiveram mudanças em vocês, mudanças radicais na vida de vocês também. E aí é no meio dessas mudanças radicais que Deus vai falando com a gente. Só que a gente muitas vezes não percebe que Deus está falando com a gente. E como a gente está falando de mudanças radicais, tá, na vida, eu creio que hoje é uma noite que isso pode acontecer, de mudança radical na vida da gente. E além de que, né, a palavra que a gente vai nos aprofundar hoje é a garantia de que isso pode acontecer. E aí eu gostaria que vocês abrissem comigo em João 3,16. João 3,16 é um versículo que vai encontrar atrás dos caminhão também. Vai encontrar naquelas pontes, assim, escrito. E fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse é um versículo muito rápido, é uma frase. É uma frase que tem uma profundidade muito grande.
E aqui a gente vai encontrar sujeito, objeto, predicado, aquelas coisas todas da língua portuguesa. Não vou falar sobre isso, porque eu sei que senão vocês vão embora. Não quero, tá? Mas a parte principal desse versículo, o versículo ele não existiria, ou essa frase não existiria, se o início dele não existisse porque Deus amou. E quem é esse Deus? Quem é esse Deus que a gente ouve falar, fala Deus, Jesus, Espírito Santo, mas quem é esse Deus? Esse Deus, ele é o amor. Ele é o próprio amor. Deus amou porque ele não desvencilha, não é algo que ele escolheu num sentido de eu vou amar o meu marido, eu vou amar o meu filho. Até o meu filho é quase assim, né? Tipo, quando a gente escolhe um marido, a gente está escolhendo uma pessoa para amar. E Deus, ele é amor. Então, ele simplesmente é. E ele te amou, ele amou o mundo. Ele é o autor desse amor, ele é o próprio amor, ele é o criador do mundo, que trouxe tudo à existência. Ele é o dono do tempo, ele é o dono da eternidade, ele é a eternidade. Ele não conhece limites, ele não tem barreiras, porque ele é onipotente. Ele sabe tudo, nada pode ser oculto dele, porque ele é onisciente. Ele não fica perplexo diante das tuas escolhas, diante das guerras, diante de qualquer notícia ruim. Ele não fica perplexo diante de qualquer perplexidade, porque ele é soberano. Ele tem todo o poder, ele é o poder. Pensa na pessoa que mais tem poder no mundo. Ele colocou essa pessoa no poder. Ele colocou reis no trono. Ele tira reis do trono. Ele é o Deus que dá a vida. Ele soprou fôlego de vida no ser humano. Ele criou cada célula, molécula do teu corpo. Ele criou complexidade do ser humano e da humanidade. E ele te ama. Esse Deus, ele está dizendo, ele te ama com todas as forças. Mas o texto ainda vai falar mais, né? Ele vai falar porque Deus amou o mundo. E a questão aqui não é o tamanho do mundo. O mundo é gigante. Ele não está falando sobre amar o mundo nesse sentido. Está falando sobre ter amado pessoas. E ter amado todas as nações, então. Porque é isso que o mundo quer dizer. Né? Ele amou todas as nações, amou todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as culturas, todas as raças. Inclusive, quando esse texto foi escrito, nem se tinha dimensão do tamanho do mundo. Quer ver outros planetas? Ele ama os outros planetas. Não havia noção de que existiam outras nações, que existiam outros povos espalhados pela terra naquele momento. Ainda não havia sido criada línguas. Então nem o brasileiro e nem a língua portuguesa existiam naquela época. Mas Deus já nos amava. Deus já me amava, Deus já te amava. E o autor dessa frase, que é Jesus, ele já sabia de cada pedacinho do mundo. E ele já nos amava. Mas ainda o versículo vai continuar e tem um motivo no versículo. Que é Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E assim, eu já falei sobre isso em outros momentos. Eu juro que eu tento mesmo. Nos últimos 3 anos eu tenho tentado cada vez mais entender esse amor. Entender como que essa grandiosidade de como Deus conseguiu entregar o seu Filho unigênito. Por simplesmente amar. Por simplesmente amor. E não é porque ele não amava Jesus que ele entregou. Nem pensa nisso. É por amar com uma dimensão tão grande Jesus que ele nos entregou. Ele estava em Jesus quando Jesus foi entregue. E ele teve que sair
para que Jesus fosse entregue. E o apóstolo Paulo, né, ele vai falar que dificilmente alguém vai morrer por alguém justo, por alguém bom. Mas Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo morre por nós, quando nós ainda éramos inimigos dele, quando nós ainda éramos pecadores. Então Deus não te amou porque tu tem algo bom para oferecer. Com toda certeza não. Não tem algo bom para oferecer para Deus. E eu vou até fazer um questionamento para quem é pai e mãe, assim. Tu ama o teu filho porque ele tem algo bom para te oferecer? Porque quando ele nasce, ele nem se mexe direito. Ele não tem nada bom para te oferecer. O que ele tem para te oferecer são noites em claro. E tu ama ele desesperadamente. E talvez quando ele for adulto, teu filho, quando for adulto, ele vai se virar contra ti. Ele vai embora. Ele vai sair de casa. Vai ficar sem falar contigo e tu vai continuar amando ele desesperadamente. Tu vai ficar triste, vai ficar chateado, mas tu vai continuar amando teu filho desesperadamente. Com um amor que tu não entende. Então o amor de Deus, ele é algo bem parecido nesse sentido, mas ainda não pode ser medido. A gente vai viver uma vida inteira e a gente não vai entender a altura, o comprimento, a largura e a profundidade do amor de Deus. E apesar da gente ter sido um dia inimigo de Deus, da gente ser pecador, da gente ser, enfim, zombar de Deus, que é óbvio, né? Zombamos de Deus. Ele não se afasta da gente, nem um milímetro. Ele sempre nos quis, ele sempre nos amou. Ele está sempre aqui, ó, no nosso cantinho, sabe? Nos puxando para perto. Porque ele nos amou de tal maneira. Esse amor é um amor ilimitado, que a gente não conhece. E aí, mesmo que a gente faça esse esforço como pais, muitas vezes, a gente não conhece esse amor ilimitado. A gente conhece um amor limitado. Nós amamos aqueles que nos devolvem o amor. Nosso amor é mesquinho, nosso amor não é genuíno. A gente ama uma pessoa até certo ponto. Se essa pessoa nos machuca, nos fere, a gente vai se afastando. A gente vai se afastando, muitas vezes até com certos discursos que pra gente pode parecer assim, até meio, eu estou me afastando porque eu quero só por perto quem me quer por perto, aquelas coisas, né? E foi isso que Deus fez. É isso que Deus faz. Por isso que é um amor ilimitado. Por isso que é um amor ilimitado. Mas esse amor ainda, se o versículo acabasse aqui, tá? Se a Bíblia acabasse aqui, beleza. Mas ele ainda tem mais. Ele ainda te dá um propósito, te dá um destino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem dois destinos aqui. Tem dois destinos que Deus... Na verdade, um destino que Ele está te dando, né? E tem dois destinos que é a tua escolha, que é o perecimento eterno e a vida eterna. E são duas escolhas que você faz. São duas escolhas que a gente faz. Também existem dois aspectos da eternidade. A eternidade como nos é ensinada desde pequenos na igreja, em novela, em filme, em tudo que é lugar, que é o céu e o inferno. A gente conhece essa eternidade, né? O céu e o inferno. E existe sim a possibilidade de a gente sofrer eternamente pelos nossos pecados, por sermos inimigos de Deus, se a gente, né? Porque a gente é pecador. E se a gente não se considera um pecador, aqui já está o nosso pecado. E existe sim a possibilidade de a gente viver eternamente ao lado do Senhor, vivendo aquilo que a gente gostaria de viver aqui, uma vida sem injustiça, sem dor, sem doença, sem sofrimento. Mas também existe um outro aspecto que não nos é ensinado da eternidade, desde quando a gente é pequeno, não nos é ensinado nunca em novela, em filme, que é
está descrita na Bíblia, que é também João. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Inclusive até o Marco falou sobre ela, assim, ó, toda a celebração está falando sobre o mesmo tema. E só aqui, ó, quem está captando, está captando. Então viver, né, eu vivendo a vida cristã de algum tempo já, eu tenho a minha maior alegria, que é essa, que é conhecer o Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste. Não é somente pensar que um dia eu verei face a face o meu Criador, o que já é gigantesco, tá? Já é gigantesco isso. Mas eu também reconhecer que eu já estou vivendo a vida eterna, que eu já estou conhecendo Jesus, então eu já estou vivendo a vida eterna. Eu já estou tendo um pedacinho do céu aqui, um pedacinho do reino de Deus aqui. E a gente conhece Jesus através da palavra viva, graças a Deus, através da história, de como Deus se manifesta e se manifestou até hoje, né? Conhecer Ele através da vida dos meus irmãos, a vida de quem está aqui, de quem eu compartilho a mesa toda semana, de quem eu estou sempre por perto. É conhecer através do que Deus faz na minha vida, na vida da minha família. E é fascinante conhecer Ele assim. É fascinante. E eu demorei tanto tempo para perceber isso. Eu me coloco numa posição de culpa às vezes. Eu demorei tanto tempo para perceber isso. Mas não precisem me falar assim, não se coloca, porque está tudo certo, já tratei isso. Mas hoje eu vejo significado em tudo, sabe? Eu vejo Deus em tudo. Eu vejo o amor dele em tudo. E eu me questiono como eu pude viver tantos anos da minha vida sem isso. O que eu estava buscando? Eu não lembro o que eu estava buscando. Eu não tinha sentido. E aqui é como a própria palavra está falando. Eu estava perecendo. E aqui coloco vocês nesse lugar. Tipo, por que você pode escolher entre perecer e ter a vida eterna? Porque o próprio texto vai dizer que para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, nesse momento, tu está com todo o amor do mundo disponível nas tuas mãos. Tu tem o conhecimento que esse amor nunca te deixou. Ele está do teu ladinho, te esperando. E tu está com a decisão nas tuas mãos de crer. É apenas crer. Apenas crer te dará a mudança de mente necessária para que toda a tua vida seja transformada. Eu provei disso. Eu sou testemunha do que o amor de Deus faz, assim como muitas pessoas que estão aqui hoje são testemunhas disso. E não só aqui, espalhados pelo mundo. Você foi criado totalmente por amor. Pelo amor. Salmo 139 vai estar escrito: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Fica com essa verdade para ti. Sabe, o Senhor te fez de modo único e especial. De modo admirável. Não há nada em ti que possa ser comparada a outra pessoa. Você foi feito de modo único. E talvez comigo esse seja o versículo que Deus mais fala comigo a respeito do meu filho. E consequentemente é algo que ministra a respeito de outras pessoas, a respeito de quem eu convivo. Que a pessoa é feita de modo único. Único, admirável. Tu tem uma complexidade de personalidade, de história, de vivências, de culturas dentro de ti, que vai te fazer ser único. Vou dar um exemplo. Eu e minha irmã, a gente viveu com os mesmos pais,
vivemos as mesmas coisas. As mesmas coisas. A gente teve a mesma criação, ninguém foi... Eu imagino assim, ó, que ela deve ter tido uma vida muito mais fácil que eu, mas a gente teve a mesma criação. E ela é muito diferente de mim. A gente é muito diferente. A gente é muito diferente. E não é só o físico, não. Sabe? A gente é diferente em tudo. Imagina, a gente foi criado da mesma forma. E por quê? Não tem explicação. Não tem explicação a gente ser diferente. A única explicação é que Deus nos fez diferente. Deus nos criou de modo único e de modo admirável. E talvez, né, nesse momento tu não se enxergue de modo admirável. Ou talvez tu te enxergue de uma forma muito admirável. E há uma linha tênue entre essas duas verdades. Uma, Deus te criou de forma admirável. Deus te deu, né, te criou com o DNA dele, com o DNA da eternidade, do Deus amoroso. Mas também há o pecado nessa equação, que deturpa o que é admirável. Então, obviamente, há coisas extraordinárias em você e há coisas que você odeia em você. Mas Deus te vê como um filho amado. Ele sente saudade de você. Inclusive, tu sabe, tá, que a tua alma sente saudades de algo que nem tu consegue colocar em palavras o que é. A tua alma, ela quer voltar para casa. Essa é a verdade. Quando eu falo em voltar para casa, não é morrer. Embora tenha, assim, esse sentimento, muitas vezes. Mas não é. Voltar para casa é voltar para o teu Criador. E como a gente sabe, a gente pode viver isso em vida. Aqui, agora. E talvez seja nesse momento que tu está tendo ciência que é a tua alma. E sim, é a tua alma que sente saudades do Pai. Sente saudades da eternidade. E como tu já sabe, a eternidade é conhecer Jesus. Não é somente o céu. A eternidade é aqui também. Então quando Deus olha para ti, Ele vê exatamente você. Jesus, quando Ele estava na terra, Ele caminhava pelos lugares e antes mesmo das pessoas se apresentarem para Ele, Ele já conhecia aquelas pessoas. Ele já tinha visto aquelas pessoas. E não é de uma forma de, eu me esbarrei em ti, eu já te conheço e tal. Não. Ele conhecia aquelas pessoas. Eternidade. Ele escolheu caminhar ao lado dessas pessoas, de pessoas bem complexas e complicadas. E ele teve que trabalhar muito no caráter dessas pessoas. Deus, antes mesmo de Jesus nascer, Ele escolheu caminhar ao lado de homens que nós não escolheríamos caminhar ao lado. Aqueles que a sociedade, no geral, rejeita, né, e que Deus quer bem pertinho. Ele escolheu caminhar ao lado de um adolescente, que foi Davi, que Samuel, quando foi ungir, ver quem era o rei, teve que passar por todos os irmãos primeiro, porque na sociedade se achava que tinha que ser os irmãos mais velhos, foi passado um por um, até chegar no adolescente, que Deus quis caminhar com o adolescente. Deus quis caminhar com Moisés, logo após Moisés assassinar uma pessoa. Deus escolheu caminhar com Moisés e disse assim: Moisés, tu vai falar com um povo de não sei quantas mil pessoas. Moisés disse assim: eu não sei falar direito. Eu não consigo falar direito. Convida outras pessoas. E Deus disse: não, Moisés, é tu. E eu vou estar contigo. Deus caminhou com Paulo, que todo mundo sabe, Paulo foi o perseguidor, o assassino. Paulo não tinha nada para contribuir com a sociedade, no sentido de, a sociedade achava isso, no sentido de que Paulo era baixinho, ele tinha pernas tortas, ele mal conseguia caminhar direito, ele não conseguia falar direito, e a gente sabe disso por causa das cartas dele. Inclusive, ele só era bem respeitado por conta dos escritos dele, não por causa do que ele falava. Então, Deus escolhe os rejeitados.
Deus escolhe aqueles que ninguém quer. E eu nem preciso dizer que tu é alguém que Deus está ansiando por ouvir a tua voz. Por ouvir tu chamando Ele de pai. Acho que essa é o sonho de qualquer pai, né? Ouvir aquela pessoa te chamando de mãe, pai. E a verdade bíblica é que nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Mas todos podem se tornar filhos de Deus. E aqui está a maravilhosa notícia. João, logo no início de João vai escrever sobre Jesus. Veio para o que é seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em João, ali que a gente estava falando antes, que é o versículo-chave dessa pregação, vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Era filho único. Quando Deus enviou o seu Filho, ele era filho único. Mas através de Jesus é que a gente pode tornar filhos de Deus. E o desejo de um pai é o melhor para o seu filho. É o melhor. E Deus, como um bom pai, Ele deseja o melhor para a gente. E é aqui que a mudança de mente começa. Nem sempre o melhor é aquilo que tu espera. Tu está esperando migalhas enquanto Deus quer te dar Ele mesmo. Deus quer te dar a eternidade. Deus quer que toda a tua vida seja transformada. E como que isso acontece? Em Efésios 5 vai dizer: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Imitar a Deus é imitar tudo aquilo que é o contrário do que a gente deseja. Nós começamos a amar aqueles que não queremos amar. Nós começamos a perdoar tudo aquilo que é difícil perdoar. Nós trazemos para perto os nossos inimigos, assim como Deus te trouxe para perto dele. Nós começamos a viver aquilo que realmente importa para Deus. A nos alimentar da sua palavra, a viver com a família de Deus, ou seja, com a igreja. Nós nos sacrificamos não somente mais por alguns, pela nossa família, mas a todos, mesmo que nunca sejamos reconhecidos pelos nossos irmãos, pela igreja, enfim, ou que nunca ninguém faça o mesmo pela gente. Porque o amor maior do mundo, o próprio amor, Ele já se sacrificou por nós. E você crendo nesse amor, gera uma mudança instantânea. Há uma herança disponível para ti. Sempre há uma herança que os pais deixam para os filhos. Pode ser uma herança milionária, pode ser uma herança de dívidas. Mas sempre vai ter uma herança que os pais vão deixar para os filhos. Não é a herança que Deus, deixa para ti, não é uma herança meramente natural. A gente precisa começar a olhar pela perspectiva do céu, pela perspectiva espiritual e ver que nós somos co-herdeiros com Jesus. Isso significa que não temos somente a vida eterna, o que já é muito. Ter a vida eterna já é muito. Mas temos todo o reino de Deus disponível à nossa disposição. E se o evento liberar, eu poderia passar mais 1h30 falando sobre o reino de Deus. Mas não liberou, né? Pois é. Então não vai acontecer. Gálatas vai dizer: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões, administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Há uma herança disponível em que aqui está falando que às vezes a gente vive como menores de idade, como
escravos, como pessoas que não entendem que são dono de tudo. Dono de tudo. Está entendendo? Dono de tudo. E vive como escravo. Vive como quem não sabe o que é o reino de Deus. Enquanto que Deus, Ele nos adota. Ele nos tem essa adoção de filhos. E o nosso espírito clama, Abba, Pai. Sabe o que isso significa? Significa, nessa época aqui onde foi escrito, significa que existia um momento, uma celebração que acontecia quando as crianças eram recém-nascidas, em que a criança até alguns dias de vida, eles não tinham uma paternidade, eles não tinham pais. Essa criança era então colocada no chão e se o pai biológico quisesse receber essa criança como filho, ele se abaixava, pegava o filho e então na cerimônia se dizia: está adotando essa criança. Esse pai escolheu essa criança. Esse pai quer essa criança e agora vai ser o pai dessa criança. O que Deus está fazendo é isso. A adoção de filhos. Deus nos adotou. Deus nos adotou. A gente estava perdido, sem paternidade. Na verdade, Deus sempre foi nosso pai, mas Ele também está usando essa forma para nos dizer: ei, eu te quero. Eu te quero. Tá vendo? Tu tá aqui, ó, perdido no chão como um bebê. Tu não tá mais. Eu te quero. Eu te quero. Eu pago o preço de ser o teu pai. Qual é o preço? Eu entrego meu outro filho. Eu entrego. Não tem problema. Eu te quero. Deus está dizendo isso. E eu gostaria que tu te levantasse agora, tu ficasse de pé. E pensasse em mudanças significativas que podem acontecer hoje, uma transformação na tua vida, de fato. Tu pode ter toda a decisão do mundo, agora está nas tuas mãos. Tu pode não ser a pessoa que vai colaborar num resgate, numa guerra, pode não fazer uma grande diferença no mundo como outras pessoas, mas a grande mudança no teu mundo está prestes a acontecer. E tu tem essa decisão. Essa decisão está nas tuas mãos, de tu escolher crer. Eu gostaria que tu fechasse os teus olhos e refletisse nesse momento. Refletisse sobre o que essa palavra tem falado contigo. O que Deus colocou no teu coração. Eu não sei, eu só fui uma porta-voz de algumas palavras. Enquanto Deus quer falar algo pessoal contigo. Porque é isso que Deus faz. Deus, Ele fala com a gente de forma pessoal. Deus te criou de forma única e admirável, de forma especial. E Ele quer falar contigo de forma única e especial. Ele quer esse momento para falar contigo. E tem algo que Deus colocou muito no meu coração, assim, que é pessoas, ou uma pessoa, eu não sei, que já conheceu e já experimentou do amor de Deus. E que está distante dele. É bem provável que tu perdeu a perspectiva da eternidade. Veio um sofrimento, veio algum problema, veio uma tristeza, uma doença. E tu já não via mais propósito no que estava diante de ti. Tu perdeu a perspectiva da eternidade. Mas a palavra em Romanos vai dizer que não há aflição no tempo presente que seja comparada à glória futura. E Deus quer que tu seja lembrado disso. Seja lembrado que Deus está muito pertinho de ti. Isso tu não consegue se desvencilhar. Pode dizer para Deus: não quero. Bom, se tu está aqui por alguma razão, tu não vai dizer isso para Ele. Mas se tu realmente não quero, Deus não vai sair de perto de ti.
Deus te quer com todas as forças. Deus te quer com tudo. Ele continua perto de ti. E Salmo 39 vai falar muito sobre isso. Se tu quiser ler, Deus vai falar contigo no Salmo 139. Que não tem para onde tu se esconder. Não tem. Deus vai falar contigo.